Pessoal, Curitiba 3, Independente São Joséense 0. São Joséense apenas, é mais fácil. Curitiba estreou de novo no Campeonato Paranaense, né, agora com a sua equipe principal, não teve nada de time mesclado. Ficou muito claro que o Curitiba mudou o seu pensamento na temporada, porque talvez esse time que começou o campeonato com a derrota para o Londrina, talvez jogasse mais 1 ou 2 jogos. Mas agora os titulares voltaram, já estrearam e fizeram um jogo bastante razoável nessa vitória sobre o São Joséense. Dava para esperar muito mais desse time do Curitiba? Não, é absolutamente natural que a equipe ainda tenha ajustes táticos, ainda uma falta de conexão entre alguns jogadores, né? O Curitiba, por exemplo, no jogo dessa quarta-feira, Curitiba tinha o Jamerson pelo lado esquerdo e à frente dele o Caio Mateus. O Lucas Ronier na direita com o Felipe Guimarães, duplas de lado de campo que não se conhecem ainda muito. E ainda depois entrou o Rafinha, que deve ser o titular na maior parte da temporada. Então tá todo mundo ainda se conhecendo. Rafinha é um caso ainda mais claro, né? Porque o Rafinha chegou ao Curitiba apenas no dia 8, na verdade chegou em Itu no dia 8, né? Foi apresentado ontem pelo Curitiba, mas é uma situação absolutamente natural. E aquilo que a gente sempre fala, ajustes sempre vão ser necessários, correções sempre vão ter que ser feitas, mas é muito mais tranquilo fazer essas correções quando o time está ganhando. E é o que aconteceu no jogo de hoje, a vitória do Curitiba sobre o São Joséense. Destaque claro para o Júnior Brumado. A gente pode até comparar níveis de adversário, que os times da Série B talvez sejam mais fortes que o São Joséense. Certamente não são, né? Claro, a grande maioria deles, mas o Brumado fez a parte dele. 1 gol, 2 assistências, um gol de oportunismo, aproveitando o desvio da zaga no cruzamento do Josué, e as 2 assistências, né? Numa jogada que me parece ensaiada, também com cobrança do Josué, e ele toca para o meio e o Jamerson faz o gol, e depois como, digamos assim, aquele artilheiro não fominha, né? Porque ele deixa o Bianchi na cara do gol para fazer o terceiro gol do Curitiba. Curitiba precisa ainda de mais jogadores? Precisa. O Curitiba vai ter que se cuidar com um elenco mais veterano? Vai, porque o Maicon já saiu e já fica aquela questão, será que essa lesão do Maicon vai durar muito? Será que o Curitiba vai perder ele por muito tempo? Tudo isso o Curitiba vai ter que ir avaliando muito bem no decorrer do Campeonato Paranaense para que esses ajustes sejam feitos para que o Curitiba entre na Série B com um time melhor formado. É claro que ainda há muita coisa a se fazer, né? O Curitiba, por exemplo, teve algumas perdas, especialmente a do Friso, que não foi reposta. O Curitiba manteve o Morisco, manteve o Ronier, ótima notícia, mas também precisa de mais opções. O Everaldo entrou bem no jogo, é uma boa notícia para o Curitiba não ficar dependendo daqueles mesmos jogadores de antes, né? Daquelas mesmas situações que já levam o torcedor do Curitiba a ficar desesperado. De qualquer forma, o Curitiba tenta encorpar o seu elenco, ainda tem muito a fazer, isso é muito claro, mas o Mozart mostra um primeiro caminho. Um time que joga basicamente num 4-5-1, né? Porque tanto o Ronier por um lado, quanto o Caio Mateus pelo outro, voltam para recompor o meio-campo, numa linha de marcação, deixando o Brumado um pouco mais à frente. O Sebastião Gomes fazendo essa função, né, de primeiro volante, que muita gente dizia que ele não poderia fazer, mas o Mozart aposta nessa condição que o Sebastião Gomes pode fazer esse papel. O Vini Paulista com muita liberdade e o Josué, o centro técnico do time, e já foi importante nas bolas paradas no jogo dessa noite. Na defesa, o Maicon muito seguro enquanto esteve em campo, o Bruno Melo jogando aquele jogo dele. Felipe Guimarães, uma boa notícia, o torcedor teve paciência com ele, lembrando que é praticamente o primeiro jogo dele a valer, porque ele jogou jogos já em que o Curitiba estava largando a segunda divisão porque não tinha mais chance de nada. E claro, na esquerda o Jamerson, que o Mozart deixou muito nítido que vai apostar nele, ele já contribuiu com um gol. É um primeiro passo, é um início, o Curitiba vence com seus titulares, agora vai ter um desafio
para jogar lá em Cascavel, já montando para uma semana bem difícil contra Maringá no meio da semana que vem e contra o Atlético no clássico do outro sábado, do sábado da outra semana, dia 25, na quinta rodada do Campeonato Paranaense. Um abraço.